O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos por um tempo em silêncio, invoquemos do Espírito Santo o auxílio, para que por ele alcancemos a graça de compreender essa palavra, escutar Jesus e seguir a voz de Jesus, e sermos por esta voz, sua palavra, transformados. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, queridas mães, celebrando hoje o Domingo do Bom Pastor, também dia de oração, Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Acabamos de ouvir esta palavra do Senhor que nos convida a termos a coragem ousada de colocar nossa vida nas mãos dele, o bom pastor. O Evangelho de hoje, um pequeníssimo trecho de 4 versículos. Tome lá no seu folheto número 11. Tem um irmão nosso, ele é especial, já adulto, 70 anos, o Enio. O Enio, quando ele vem à missa, ele pega o folheto e pergunta para mim: cadê o Evangelho? Eu vou lá e aponto. Dependendo do tamanho do Evangelho, ele fala: nossa, vai demorar. Ou, hoje vai ser rápido, né? Hoje vocês estão meio assim, olha o Evangelho, só 4 versículos, pensa. Ainda bem que depois do almoço do Dia das Mães, pesado do jeito que foi a caloria, a gente volta logo para casa. Tinha um padre já ancião na minha formação, ele gostava de dizer que o dia mais difícil de pregar para as ovelhas era o Dia das Mães à noite, porque era o dia da lasanha, da macarronada, e estava todo mundo chapado na caloria. Vamos ver se a gente... Ele dizia: é o dia que o rebanho não quer trato, não adianta colocar a ração que todo mundo cheira e volta para deitar. Eu vou ter que despertar em vocês um apetite mais forte do que aquele do maravilhoso almoço que tivemos com as nossas mães. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 a 30. Esse evangelho é um daqueles que não existe a menor possibilidade da gente compreendê-lo se a gente não voltar uns versículos e até uns capítulos antes e depois. É um tipo de chamado no estudo da Bíblia de recheio, o efeito sanduíche. É o recheio que a gente não sabe de que é feito, é preciso olhar o antes e o depois para compreendê-lo. O texto faz parte
daquilo que no estudo da Bíblia a gente chama de a autoapresentação de Jesus. Uma daquelas passagens em que ele se apresenta. Nos evangelhos, há vários textos em que Jesus se autoapresenta. Nesse texto, particularmente no capítulo 10 de João, ele se autoapresenta como o bom pastor, e como eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. São autodefinições, autoapresentações, que supõem uma compreensão bem desafiadora. O texto, o primeiro versículo de hoje diz assim: naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Já de entrada, 3 verbos decisivos: escutar, conhecer e seguir. Já dá pano para manga. Jesus se apresenta como bom pastor e diz que nós que seguimos a Ele chama-nos de minhas ovelhas. Nós mais velhos lembramos de quando a gente ia nas igrejas e tinham aqueles santinhos. Lembramos também das casas antigas de nossos avós, de nossos parentes. Era raro uma casa em que você chegava, na sala ou no quarto não tivesse um quadro de Jesus bom pastor. Aquela imagem poética, romântica, idílica de Jesus com traços serenos, calmos, com as ovelhas ao redor dele, uma paisagem maravilhosa de grama verde, de água cristalina, um azul translúcido. Muitas das vezes, algumas cenas ele sentado numa rocha bem sólida, as montanhas rochosas, significando solidez, eternidade, durabilidade, e ao pé da montanha, aquela visão poética, romântica da fé. Eu sinto ter que considerar uma coisa importante. Aquelas pinturas são importantes e eu gosto muito delas, eu mesmo tenho. Quadro antigo de meus antepassados, lá em casa, na roça, que eu tenho maior zelo por ele. Mas esta imagem de Jesus, o bom pastor, romântica sim, não corresponde ao capítulo 10 de João. Sabe por quê? Porque no capítulo 9, Jesus realiza a cura de um cego de nascença, num sábado. Os discípulos veem um cego de nascença e perguntam a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Jesus diz: nem ele nem seus pais pecaram. Isso serve para manifestar a glória de Deus. E procede o rito da cura do homem cego de nascença. O problema é que é sábado, não podia fazer milagre em dia de sábado, porque sábado é o dia do Senhor e é o dia de aceitar as coisas como Deus pôs. Se ele está cego, é Deus que colocou, fica quieto, não mexa. Essa era a mentalidade. E a cegueira era considerada uma maldição. Tocar num cego para curá-lo e em dia de sábado infringia gravemente a própria Bíblia. O livro dos Números, o livro todo o Pentateuco praticamente, Gênesis, Números, Deuteronômio, Êxodo, proíbem essas atividades. Diz para conformar-se no dia de sábado e deixar tudo como Deus fez. A ideia é que a realidade está segundo a vontade de Deus, não mexa nela. E Jesus mexe num dia de sábado e encosta, cura. O problema é que tem um monte de judeus da autoridade religiosa, fariseus, mestres da lei, representantes das castas sacerdotais,
estão de olho em Jesus e vigiam Jesus. E abordam Jesus dizendo que é um absurdo o que ele está fazendo. E Jesus dirige-lhes alguns ensinos assim bem ácidos, bem provocativos. E há uma ruptura de Jesus com os judeus, como na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e Barnabé que rompem a pregação com os judeus e começam a pregar para os pagãos. Há uma ruptura. Os judeus ficam profundamente indignados e dão 2 sentenças de morte para Jesus. E por 3 vezes, no capítulo 9 e no capítulo 10, por 3 vezes tentam apedrejá-lo. Acusam no primeiro de ser um possuído pelo demônio. Ele age assim porque está possesso. Ora, você apedrejar uma pessoa acusada de estar possuída pelo demônio, era, se você conseguisse provas, testemunhas, 2, 3 testemunhas, dizendo, não, o Antônio começou a ter uns comportamentos malucos lá, agressivos, aproximou-se de um idoso, quase derrubou, quase matou ele, de uma criança, então, nós o matamos, o apedrejamos porque ele estava fora dele, e apedrejamos por causa do demônio que estava nele. Isso era um tipo de legitimação do apedrejamento. Isso liberava o judeu para matar. E a Sirra, Jesus vai debatendo o que é ele ser pastor. Preste atenção que ele está na frente das autoridades judaicas, das autoridades que se dão o título de verdadeiros representantes e intérpretes da Escritura. E Jesus entra com esse discurso dizendo, eu sou o bom pastor, e diz, todos os que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mercenários, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Os mercenários só querem matar, roubar, assassinar e abandonar o rebanho. Os fariseus e judeus ficam profundamente indignados e acirram os ânimos. Logo depois desta cena aqui, nós estamos do versículo 29 ao 30. No versículo 31, se você chegar em sua casa e folhear a sua Bíblia, no capítulo 9 e 10, no capítulo 10, versículo 31, diz assim, os judeus pegaram de novo pedras para o apedrejar. Jesus diz, eu vos fiz ver tantas obras belas que vinham de meu Pai, por qual delas me quereis apedrejar? Versículo 33, a sentença mais brava, que não está aí no seu folheto. Eles dizem a Jesus, tu blasfemas, sendo homem te fazes passar por Deus. Esta é a segunda acusação que autorizava judeu a apedrejar alguém. Se a pessoa tivesse comportamento blasfemo, que ofendesse a honra de Deus, o nome de Deus. E aí, eles, diz assim, na sequência do capítulo 10, então tentaram prendê-lo, para arrastá-lo e levá-lo para fora da cidade e apedrejá-lo, mas ele escapou e fugindo, voltou para o além do Jordão. Pronto, eu cumpro o doloroso papel de desmantelar a visão romântica de Jesus bom pastor, com as ovelhinhas passeando, dando capinzinho bom, graminha leve, suave e aguinha fria e refrescante. Eu estou dizendo que quando Jesus se apresenta como bom pastor, ele está diante de 3 tentativas de apedrejamento e 2 condenações violentas, de possesso e de blasfemo. Agora voltemos ao texto. Permitam-me, eu sei que muitos talvez até nem precisaria de tais notas, mas a gente não compreende o Evangelho se não tiver esse zelo de perscrutar a Escritura, perscrutar. Agora voltemos ao texto.
Primeiro, diante das autoridades judaicas, Jesus chama os discípulos que o seguem de minhas ovelhas. Escutam de novo o pronome possessivo. Escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Está dizendo para as autoridades: essas ovelhas para quem eu estou cuidando não são de vocês. Vocês não têm autoridade para que elas escutem vocês. Vocês não as conhecem e elas não seguem vocês. Elas desistiram de vocês, porque vocês não têm autoridade para falar das coisas de Deus. E por que é que perderam a autoridade? O resto do texto vai dizer. Mas apliquemos esse texto mais próximo de nós. Você, quando lê a Escritura, especialmente o Novo Testamento e mais ainda os Evangelhos, você experimenta o seu ouvido escutar a voz de Jesus. A voz de Jesus é a voz de alguém que te conhece e provoca em você um movimento, uma dinâmica de fé. Ou você é daqueles que transformou a religião num regime de petrificação de você, e você quer que os outros petrifiquem-se com você. Religião, relação com Jesus é segmento. Veja que os verbos estão todos no presente. Não é num passado. Não se refere a coisas do passado, mas as ovelhas escutam, conheço, me seguem. É um agora. Vocês que são mães hoje, uma coisa era o que vocês escutavam de Jesus e o chamado de Deus para a vida de vocês, quando crianças, quando adolescentes, quando começaram a namorar seu esposo, ficaram noivas, depois se casaram, depois quando sentiram aquela primeira força sobrenatural de alguma coisa alterada no seu corpo, e você pensa, vou ser mãe. Cada uma das etapas do que você viveu, você teve que aprender a escutar de modo diferente a voz de Deus orientando você. E hoje, percorrido o caminho que você percorreu como mãe ou vocês pais, hoje e a cada dia, Deus lhes fala dizendo-lhes para você mover sua vida no segmento de Jesus, e cada vez é sempre de um modo novo e vigorosamente desafiador, não é? Religião não é uma instalação num sistema de repetição de rezas, de ritos, costumes. Isso pode ser também, mas isso não é a essência da fé cristã católica. Na verdade, nós só temos a solidez de 2000 anos, porque nestes 2000 anos não tem coisa mais vigorosa do que o testemunho dos santos e santas e dos mártires, ao longo de 2000 anos, na radicalidade do segmento de Jesus sempre. Vai, reage. É esse segmento dinâmico e permanentemente dinâmico que torna a igreja com 2000 anos, mas não é uma estrutura de pedra e de tradição, senão uma estrutura viva, de testemunho vivo. Olha o que foi a entrega do Papa Francisco e olha o que está sendo a entrega do novo Papa Leão XIV. É viva, é segmento agora. Você, repito a pergunta, quando escuta a palavra de Deus, você experimenta ser conhecido por Jesus? Sabe distinguir a voz de Jesus das outras vozes, dos outros barulhos, dos outros ruídos? Ou qualquer coisa? Nós antigos, lembra do rádio que tinha que ficar sintonizando toda hora, para ele voltar para o lugar certo e a gente ouvir?
Você é daqueles que toda hora tem que ficar sintonizando em Deus, porque qualquer coisa tira você da sintonia, da escuta do Senhor? Você é alguém que sabe distinguir a voz de Jesus, experimenta a graça de ser conhecido por Jesus, e esta relação de conhecimento, o Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, no capítulo em que ele trata das grandes imagens do Evangelho de João, ele fala sobre esse conhecer. O que significa este conhecer? Desde já, e em primeiro lugar, conhecer é pertencer, então, reciprocamente entrelaçado. O pastor conhece as ovelhas porque elas lhe pertencem, e elas conhecem precisamente porque elas são as suas. Foram educadas e moldadas por essa voz que deu-lhes identidade, graça, dom e liberdade de seguimento. Conhecer e pertencer estão intimamente entrelaçados. Diz Bento: o verdadeiro pastor não possui as ovelhas como coisa qualquer, que se pode usar, gastar, como lhe pertence uma madeira, uma joia, um patrimônio. Significa esse conhecimento, olha, um acolhimento interior, significa um pertencer interior, que vai muito além de posse. E conhecimento é isso. Vocês mães, na maioria das vezes, têm muito mais autoridade sobre os filhos, exatamente porque vocês conhecem-nos de longe, olhando-nos. Quantas vezes uma mãe, e tantas vezes também um pai, esposo, tem que dizer para a mulher: você não conhece seu filho, você não conhece sua filha. Não há relação de vinculação, de obediência, de reciprocidade, de comunhão, porque você não conhece. Porque conhecer é uma coisa que acontece aqui dentro, não é? Não é exterioridade. Decifra-se pelo comportamento, pelo visível, mas a fachada do filho revela para você o que o bichinho tem dentro. E é isso que dá à mãe tanta autoridade, tanto poder sobre filho. É esse decifrar-nos na interioridade do que somos. Às vezes, sem pronunciar nenhuma frase, toca o cabelo do filho, da filha e diz: filho, calma, cuidado, vai devagar. O que é que foi, mãe? O que você está sabendo? Não é? Eu sei da interioridade mais profunda. Hoje eu vi um poema maravilhoso de uma poetisa espanhola, ela dizendo para a mãe que já morreu, ela dizia: mãe, um dia você carregou-me dentro de você, e eu pensava que carregaria você em minhas lembranças agradecidas, mas eu carrego você, quanto mais velha eu fico, eu carrego você repetindo os seus gestos, suas palavras, e hoje, você que me carregou dentro do seu ventre, eu carrego você dentro de mim, embora haja muito tempo que você partiu. Poema lindo. E conhecer é esse entrelaçar-se de reciprocidade. Você experimenta essa relação com Jesus, com Deus? Ou Deus para você é uma coisa estranha, que precisa de mediadores para fazer com que aquela voz do trovão pavorosa fique menos perigosa e você entre no meio? Eu falo com Nossa Senhora porque nem ouso chegar perto de Deus, de Jesus. Não foi à toa que Nossa Senhora, no primeiro milagre que Jesus realizou no Evangelho de João, chegou nos discípulos e diz: fazei o que ele vos disser, escuta e faça. Essa é a autoridade de mãe. Escutar tem a ver com fazer. Escutam e me seguem.
Vamos dar mais um passo. Versículo 28. Por que gera movimento e segmento? 28. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Dou-lhes a vida eterna, jamais se perderão, ninguém vai arrancá-las de minha mão. 3 ideias importantíssimas. Dou-lhes a vida eterna. No capítulo 10 de João, nós estamos aqui caminhando para o final do capítulo. No capítulo 10 de João, versículo 10, Bento XVI diz que há uma fala de Jesus que é a mais mal interpretada e aplicada na vida de hoje. João 10, capítulo 10, ele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Diz Bento, muitas vezes nós somos tentados a pensar que essa vida abundante se traduz em lutar por transformações sociais, por riqueza, prosperidade, conquistas dos bens deste mundo, uma sociedade com todo mundo de classe média, tendo acesso a todos os bens de consumo o tempo inteiro. Bento XVI diz, longe de esta fadiga sobre as coisas, ser o que Deus tem para nos oferecer de máximo. Diz Bento, quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz Bento, a vida abundante é precisamente a vida em Deus. O que Jesus dá não são coisas derivadas de Deus, mas Deus mesmo. Você busca Jesus porque Ele te dá a vida eterna? É essa a centralidade, a razão maior de sua busca religiosa, espiritual? É a motivação fundante, porque Ele pode te dar uma coisa que nada, nem ninguém, nem realidade alguma pode te dar. Ele é o único que pode projetar-te para o eterno. Esta é a razão que te faz vir à missa todo domingo, a busca do eterno, anseio de vida eterna. Jamais se perderão. Você é alguém que vive se perdendo facilmente? Qualquer decepção, frustração, fracasso, queda, qualquer diagnóstico nos exames, te faz sentir-se perdida, perdido, sem rumo. Você é alguém que se sente facilmente escapulindo das mãos de Jesus. Ele diz, e jamais alguém vai arrancá-las de minha mão. Se você vive se perdendo facilmente, se você vive facilmente escapulindo da mão de Jesus, é porque na verdade você nunca escutou Jesus, não sabe decifrar a voz de Jesus. A voz de Jesus não molda você como discípulo a discípulo e não traduz essa escuta em segmento. Se você é uma pessoa que facilmente, qualquer coisinha te derruba e te desmantela por tudo, é porque na verdade você nunca esteve na mão de Jesus. Na verdade você não é sustentado por uma condução iluminadora. Elas jamais se perderão. Para você parar de se perder e parar de ser supostamente arrancado do equilíbrio e das mãos de Deus, invista na qualidade da sua escuta de Deus. Amém? Amém. Comece a cuidar, a qualificar sua escuta. A fé vem pelo ouvido. É o ouvir que é um processo extremamente terapêutico, pedagógico. A escuta é um movimento que mais liberdade interior pode dar. Escutar. O exercício da escuta
de sentir que tem alguém falando-lhe, e esse alguém é o próprio Deus que fala com você, que se relaciona com você, olho a olho. Escuta. Maria, repito, diz aos discípulos: fazei o que ele vos disser, e se vocês passarem a fazer o que ele vos disser, nunca mais vai faltar vinho, alegria, amor nessa casa. Se você escutar Jesus, nunca mais vai sentir-se perdido. Se você escutar Jesus, nunca mais você vai se sentir arrancado das mãos de Deus. Se você escutar, haverá uma estabilidade interior, inabalável como as rochas. Se constantemente se perde e se sente arrancado, perdido, desorientado, o problema não é de Deus, mas o problema é da qualidade, da precária qualidade da escuta. E nós vivemos uma sociedade cada vez mais desqualificada para a escuta. Há poucos dias eu vi um estudo de uma grande universidade da Inglaterra, que nos anos 30 pesquisou qual era a capacidade de escuta para pensar projeto pedagógico para as escolas. Esse pesquisou que a capacidade de escuta com qualidade, ela variava entre 45 e 50 minutos, e aí se definiu o período de uma aula com esse horário, 45 a 50 minutos. Hoje, os dados são alarmantes. Se falam em capacidade de escuta por 7, 8 minutos. A sociedade da tela põe-nos da distração, a sociedade das interpelações, o tempo inteiro tira de nós uma interioridade escutativa. Mas agora Jesus vai dar um salto maravilhoso. Vamos lá? Versículo 29. Brada: meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos. Brada: e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Espere. Meu Pai, olha o tanto que ele usa minhas ovelhas, minha voz, meu Pai, minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Olha, o movimento mais extravagante que você já passou na sua vida não foi o acidente que você sofreu, não foi o problema de saúde que você teve, não foi a crise no casamento, na relação familiar. O movimento mais agitado que você, como discípulo e discípulo de Jesus, pode ter sentido é aquele frio na barriga, o dia em que o Divino Pai Eterno, tendo você na mão dele, deu você como ovelha dele para a mão de Jesus. Essa é a sacudida mais violenta que o Divino Pai Eterno dá em você. Reage! Vai! Sacode! Balança! Meu Pai me deu. Meu Pai é maior do que todos. Esta é a obra de Jesus e esta é a obra da igreja. Proclamar a grandeza de Deus. Proclamar a maioria que é Deus. É maior que todos. No Salmo nós cantamos: sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Não existe outro. Só Ele é Deus. Ele é maior do que todos. Ele é maior do que todas as suas conquistas, todas as suas perdas, todas as suas vitórias e todas as suas derrotas. Ele é maior do que todos e é maior do que tudo. Jesus veio proclamar a grandeza do Pai que os judeus pararam de proclamar.
deixaram de proclamar a grandeza de Deus e passaram a proclamar a grandeza de si mesmos. Os judeus passaram a se considerar como o povo perfeito, que até Deus tinha que submeter-se a eles e ao modo de compreensão das coisas deles. Por isso querem apedrejar Jesus. E a esses que deixam de proclamar a grandeza de Deus e não se interessam, esses são perigosos. Rapidamente, vem comigo na primeira leitura. Paulo e Barnabé declararam, versículo 46, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, judeus. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, leiam. Sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. 48 diz, os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra de Deus. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. 49. Desse modo a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e leiam. religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Hoje também existem as mulheres ricas e religiosas e os homens influentes que enfrentam a autoridade de Paulo e Barnabé. Enfrentaram o Papa João Paulo II, enfrentaram o Papa Bento, enfrentaram o Papa Francisco e já estão enfrentando o Papa Leão XIV. Porque tem dinheiro. Os movimentos ultraconservadores do catolicismo norte-americano, que é financiado por mega dominadores da finança norte-americana, encomendaram há quase um ano atrás um dossiê sobre os cardeais. Dossiê caríssimo. Investiram e gastaram uma fortuna e produziram um livro quase desse tamanho aqui de relatórios sobre os cardeais que não poderiam ser papas. Com um monte de mentira, fake news e com um monte de comportamentos absurdos, como essas mulheres ricas e os homens influentes aqui. Mulheres ricas e religiosas e homens influentes da cidade. Acontece que os americanos falaram quais eram os candidatos que eles consideravam os melhores e não sabiam que o Divino Espírito Santo preparava para pegar um americano insignificante, missionário há 30 anos na periferia do Peru. Ô glória! Vai! É assim que o Espírito Santo sonda a igreja. Não tem relatório humano, não tem dossiê meu contra você, seu contra quem quer que seja, que possa ser maior e mais poderoso que o relatório que o próprio Deus tem de você, de mim. Ele sabe que somos ovelhas frágeis. Ele é que é o maior. Ele sabe que só a maioria e a grandeza dele é que é capaz de resgatar-nos de nossa pequenez e fragilidade, e que ninguém tem poder de arrebatar-nos das mãos do Pai. Vai! Proclamar a grandeza do Pai. Jesus proclamou a grandeza do Pai em toda a sua vida, mas a maior proclamação da grandeza do Pai foi essa aqui. Ofereceu sua vida na cruz, como uma ovelhinha, um cordeiro amarrado, sacrificado e ofertado em sacrifício no altar da cruz. Na relação com o Pai, ele é uma ovelhinha obediente que escuta a voz do Pai. Na relação conosco, ele é o pastor que nos conduz
de volta para a mão do Pai. Vai, pode, é Páscoa. Jesus veio exatamente dizer que o nome de Deus tem que ser honrado. E a maior honra para o nome de Deus era resgatar o homem e a mulher condenados ao fracasso, ao domínio do mal, das ideologias, dos reinos deste mundo, dos poderosos deste mundo, dos ladrões, assaltantes, dos mercenários, dos lobos deste mundo, que só querem arrancar a vida das ovelhas. Ele veio exatamente nos libertar das mãos e das garras dos falsos pastores e pagou o preço desse resgate, para dizer que a grandeza de Deus é exatamente manifesta pela salvação que Deus oferece aos seus filhos e filhas. Jesus declara o fim do senhorio do mal, declara que a vida eterna, as mãos de Deus, a mão do Pai, é superior a todas as realidades do mal. Cala, silencia todas as pretensas forças do mal, do pecado, da morte, do demônio, do inferno e dos falsos pastores manipuladores e construtores de seguidores de si mesmos. O Papa Francisco, quando ele assumiu o papado, na primeira reunião dele com os bispos da América Latina, ele disse uma frase muito desconfortável aos bispos. Ele disse aos bispos: não sejam bispos de aeroporto, que fica só viajando. Tenham cheiro de ovelhas. Ele disse: se o rebanho não estiver dando lã e leite, o cajado não é para espancar o rebanho e obrigar o rebanho a dar lã e leite, não. Não é pancada que melhora a lã e o leite do rebanho, diz o Papa Francisco. O que melhora a lã e o leite do rebanho é trato, é zelo, é cuidado. Isso, minha gente, é de uma grandeza tão elevada. E Jesus veio para dizer que o centro de tudo é o senhorio de Deus sobre nós e em nossa vida. Nós precisamos olhar para o mundo e perguntar hoje, como discípulos e discípulos do Senhor, como é que cada uma e cada um de nós podemos ser instrumentos de Deus para o mundo? Qual é a sua colaboração no cuidado do rebanho de Jesus? Como é que você pode colaborar? O Dr. Razível Júnior me contava uma coisa maravilhosa da cirurgia que fez essa semana de 2 meninas gêmeas siamesas. 19 horas de cirurgia para separar com vida inteira. Você imagina? E ele dizendo, numa certa altura é a ciência, mas de uma certa altura para frente é a gente ter coragem de pedir a luz do Espírito Santo para Ele conduzir, porque a ciência das ciências é a do Espírito que conduz a gente. Na hora extrema, das melhores tecnologias, das mais avançadas tecnologias, da potência humana extrema de enfrentar uma realidade dessas, 2 crianças coladas, frente uma à outra, separar, imagine chegar na região do fígado, imagina, fazer isso e dizer, Senhor, nas suas mãos. É a hora que a gente diz assim, de verdade, nós podemos estar no mundo, no trabalho no mundo, numa sala de aula, dentro de uma sala de cirurgia, dentro de uma oficina, dentro de um canteiro de obra, dentro de um escritório, fazendo o que estiver fazendo e dizer ao Pai, eu estou nas mãos do Senhor, quero estar a serviço da grandeza do Senhor, o meu suor cai, eu me canso,
mas minha obra, Senhor, não seja outra senão do que estar a serviço da grandeza e do senhorio seu, para o bem do mundo. Vai! Bento XVI. A diferença entre o proprietário verdadeiro, o pastor, e o ladrão, o salteador, está exatamente: o ladrão, o salteador, são aqueles que transformam o rebanho a serviço das ideologias e das ditaduras. Os homens são tratados apenas como coisas para suas ambições. Os verdadeiros pastores, porém, são livres para a verdade e para o amor. O pastor só prova que é amor se ele conhece as ovelhas e conduz as ovelhas para a liberdade da verdade que cada um tem que encontrar. O pastor só é pastor se conduz cada uma das ovelhas para cada um se colocar diante de Deus, face a face com Deus, e sentir-se na abertura e no diálogo com Deus. Padre e pregador que transforma o rebanho em seguidor de pregador, em influencer digital, cheio de seguidores fanáticos, loucos, defendendo a quem eles seguem como se fosse a perfeição de Deus. Não pode falar mal nenhum que não há mal nele. Padre pregador que transforma a pregação em modo de dominação e domesticação de rebanho, estão mais no grupo dos mercenários, ladrões, assaltantes, ideólogos, do que do pastoreio de Jesus. O verdadeiro pastor é aquele que conduz o rebanho para Jesus. Você tem que sair da igreja e disse: o padre está me ajudando a escutar Jesus. A minha relação é com a pessoa de Jesus. A escuta da palavra me faz experimentar a força sobrenatural da fé de alguém que está na mão do Divino Pai Eterno e na mão de Jesus. Sabe o que isso lembra? Na mão de Jesus, na mão do Pai. Lembra uma criança deitada no colo do pai e da mãe sendo afagado pelas duas mãos, não lembra? Dia das Mães, uma salva de palmas para as mães. Vai! Lembra a maternidade. E agora, você também pode colocar você nas mãos de Jesus, sem medo. Sem medo das tribulações e das dificuldades, das provações. Ele não diz que você não vai enfrentar tribulações. Ele diz sim, vai ter quem queira te arrancar das minhas mãos e das mãos do Pai. Os problemas não acabaram, as dificuldades não deixaram de existir. Você vai enfrentar ameaças, mas escute, siga-me, que nas minhas mãos eu te sustento. Inclina a sua cabeça, feche os olhos, põe-se na presença de Jesus. Se recorde de você bebê, de você criança no colo da sua mãe, da sua avó, no colo do seu pai, sendo tocado, acariciado. É assim que Deus cuida de você. Não é lhe metendo medo, ameaça, rigor de norma, doutrina, mas é a ternura de um Deus que te toca, que te tem nas mãos, que te acaricia como filha, como filho. Fale com Ele, renove sua aliança com Ele. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto
águas fonte e águas puras, repousante eu vou. Minhas poças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Se eu encontro 1000 abismos, Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Canta, igreja. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada Por isso nada em minha vida faltará. De pé, elevando as mãos para a cruz, tu és Tu és, Senhor, o meu pastor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. nada faltará. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente que o Senhor é que o Senhor o único o único bom pastor o pastor que deu a sua vida que deu a sua pela vida minha salvação. pela minha Obrigado, salvação. Jesus, Obrigado, Jesus, por pagar esse preço por pagar esse preço do meu resgate do meu resgate e resgatar e resgatar a honra do nome de Deus, a honra do nome salvando os filhos e filhas salvando os filhos que o Senhor Deus que o Senhor Deus tem nas mãos pelas mãos e confiou em suas mãos. confiou em suas mãos. Eu me entrego, Jesus, Eu entrego, Jesus, nas suas mãos, nas suas mãos de bom pastor, de bom pastor, porque creio firmemente porque creio que firmemente com o Pai que com o o Pai, Senhor é um cordeiro, o Senhor é uma ovelha obediente, uma ovelha obediente que escuta e faz a vontade do Pai. que escuta e faz a bondade. Bom pastor, Bom pastor, ensina-me a ser ovelha ensina-me a ser ovelha do seu rebanho, do seu rebanho, da sua igreja, da sua igreja, nas suas mãos, nas suas mãos, guiado por sua voz. guiado por sua voz. Cuida de mim, bom pastor. Cuida de mim, bom Educa-me pastor. Educa na escuta da tua voz na escuta da tua e do voz, seu segmento. no seu Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e renove o seu pacto de aliança de escuta de Jesus, de conhecer Jesus e ser conhecido por Ele,
e de conduzir sua vida somente pelo poder da voz dele e das mãos dele. Ame-o, adore-o, declare o seu amor, sua adoração, seu reconhecimento de Jesus como Senhor da sua vida, como pastor da sua vida, que deu a você também amor, afeto, inteligência, para que você seja instrumento deste amor e deste cuidado na sua missão no mundo, na família, no trabalho, na sociedade, na igreja. Agradeça por você ser colaboradora, colaborador das coisas do reino, do pastoreio de Cristo. Amém. Amém. E dirija quem está do seu lado com um abraço de bom pastor. Deseja a paz de Jesus. Saudai-vos.